Você sabia que a crise do hardware de 2005 moldou a engenharia de dados moderna como a gente trabalha hoje? Pois é, se você não sabe dessa história, vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou o Douglas, sou especialista em dados e esse aqui é o Select Asterisco From Data and AI. Eu tenho postado frequentemente ali no LinkedIn bastante coisa falando sobre Spark, usando aqui basicamente esse livro da Databricks, né? Apache Spark and Delta Lake Under the Hood. É um livro de fundamentos para quem trabalha com Spark, para quem quer trabalhar com Spark, que eu considero essencial. Você vai entender basicamente como o Spark funciona, tanto o Spark quanto o formato Delta. E muita gente ali no LinkedIn vinha falar comigo no privado, né? Vinha trocar uma ideia, falando, pô, queria, né, um curso aí para entender melhor o fundamento de Spark, né? Você pode me indicar algum material e aí, né? Isso foi a motivação aí de eu estar gravando esse vídeo, certo? Não vai ser um vídeo, vai ser uma série. A gente vai começar com esse aqui, em que a gente vai introduzir o assunto, falar por que o Spark foi criado, como foi criado, quem criou. Vamos trazer aqui uma linha do tempo. Vai ser bastante interessante. É muito bom a gente entender a história por trás aí, certo? Então é isso. Vamos lá. Então, o ano 2005 foi o ano que tudo mudou. Por que o ano que tudo mudou? Em 2005, até 2005, os computadores eles ficavam mais rápidos todo ano, né? A velocidade do processador, ele aumentava, o clock do processador, para quem é dessa época, lembra ali, você tinha Pentium 3, né? E você sempre tinha aumento de clock, aumento de velocidade. E, consequentemente, isso fazia com que as aplicações também aumentassem a velocidade. Então, porque se eu tenho uma aplicação que é baseada no processador, né, a velocidade dela, e esse processador aumenta de velocidade, a aplicação ela ia junto, né? O que aconteceu lá em 2005? Chegaram num teto, né, um limite físico de dissipação de calor, tá? Então, não tinha mais como dissipar calor, foi um limite físico. Não foi uma barreira não de desenvolvimento, de tecnologia, né? Foi um problema físico. Qual que é a solução, então, que os fabricantes chegaram? Parar de aumentar a velocidade e adicionar núcleos paralelos. Foi aí que a gente entrou ali, né? Para quem lembra, os processadores com multicores, né? 4 núcleos, 8 núcleos, enfim. Aí a gente vê aí uma infinidade, aí, uma série de de derivações, certo? Então foi naquela época ali que chegou Core 3, Core 5, enfim, processadores com mais de um núcleo. Já que eu não conseguia subir a velocidade do processador, vou adicionar mais núcleos nele. Evidentemente, as aplicações antigas não ficavam mais rápidas sozinha, igual acontecia aqui. Eu subia o clock, eu trocava o processador e a minha aplicação ela se beneficiava, né? Não, porque agora a aplicação ela precisava aprender a trabalhar com dois ou mais núcleos, né? Então, era necessário um novo jeito de programar, né? O que a gente fala ali de paralelismo. Estou trazendo aqui com a visão de dados, tá? Então, é a visão aí de ferramentas de dados. Essa mudança de paradigma que aconteceu também e afetou todas as outras áreas, a gente não vai abordar, até porque não é da minha competência. Mas na questão dos dados, né, a gente vai falar aí o que aconteceu, beleza? Paralelamente a isso, a essa crise do hardware, houve, né, o que a gente pode dizer de a explosão dos dados. O armazenamento, ele passou a ser muito barato versus o processamento caro. Então, lá em 2005 também, o custo de armazenamento, ele caía 2 vezes a cada 14 meses, ele ia ficando cada vez mais barato. Junto com isso, a gente estava ali, né, 2005, explosão das redes sociais, barateamento de sensores e câmeras, né? IoT, logs, imagens. Para a gente ter uma ideia aqui, a parte de câmeras, as câmeras aumentavam o poder de pixel, o poder de foto, né? O poder de registro de imagem. E elas iam ficando cada vez mais baratas. Então aqui o gargalo não era mais coletar. Coletar é fácil e barato, né? Para fazer coleta de dados, você faz um script ali, você fazia um script, fazia um scrapping, ia lá e ia coletando, armazenar também.
não era caro, né? Os HDs, né? Estavam ficando mais baratos. O armazenamento em nuvem também, né? O que já existia na época. A questão aqui era processar, porque exigia cluster de máquinas e não apenas um servidor potente, certo? Foi aí que surgiu o Hadoop, dentro desse conceito de processamento paralelo, né? Precisava processar esse, né, com esse novo paradigma de processamento distribuído, né, de paralelismo. Então surgiu o nosso querido Hadoop. Só que o que acontece, né? O Hadoop ele é bom, ele, né, funcionou por bastante tempo, funcionava, mas ele tinha o gargalo ali do MapReduce. O que é esse gargalo? Então você tinha o, né, o input ali, o que você precisava fazer, você ia no disco e buscava esse dado, você fazia a leitura. Você então trazia para fazer esse processamento e você gravava esse processamento no disco de novo, certo? Depois você precisava fazer a próxima etapa do processamento, o reduce. Então ele ia lá, ele lia de novo o disco e no final ele gravava o disco. Então você tinha uma entrada, processava, gravava no disco, uma gravação intermediária. Depois você ia lá, você tinha que fazer o próximo passo, né, da sua pipeline. Ele buscava no disco que ele gravou e fazia o processamento e no final ele gravava no disco de novo. Isso aqui funciona, né? Funcionava bem. O ponto é, principalmente em aplicações de machine learning, em que você precisa ficar passando pelos mesmos dados ali 10, 20 vezes, né, para fazer todas as suas interações ali, isso era muito custoso, né? Então, você acabava sofrendo por essa questão do Hadoop fazer essas gravações em disco, certo? Com isso, né, lá em 2009, nasce no AmpLab, lá da Universidade de Berkeley, o Spark, como um projeto de pesquisa. Matei Zaharia e uma galera ali se juntaram e, né, começaram a desenvolver um projeto de pesquisa aqui, que foi o Spark. Nessa época que o Hadoop dominava, tá? E o pessoal que estava desenvolvendo o Spark ali, o Matei Zaharia e toda a galera, eles trabalhavam em conjunto, né, com as pessoas ali que já usavam o MapReduce, que já usavam o Hadoop. Então, eles levantavam todos os pontos de dificuldades que esse pessoal tinha, né? Eles estavam fazendo essa pesquisa, né, levantando esses pontos, quais eram as dificuldades, quais eram os problemas, o que precisava ter na plataforma. E em 2010, a primeira pesquisa do Spark foi publicada. Tá? Lá em 2010, saiu aqui a primeira publicação do Spark. A primeira versão, ele suportava apenas aplicações em batch, né? Mas muito cedo eles viram ali, ele ficou muito claro um caso de uso, que é o quê? Consultas interativas, né? E ad hoc. Então, pô, se eu conseguir desbloquear consultas interativas e ad hoc, eu consigo liberar isso aqui para analistas de dados trabalharem, para cientistas de dados trabalharem, porque eles podem trabalhar diretamente aqui em cima do cluster. Né? Eles podem trabalhar ali de forma interativa, né, com esses dados. E ali dentro das pesquisas deles, eles chegaram aqui na conclusão de que simplesmente plugando o interpretador do Scala no Spark, o projeto ele poderia ser altamente utilizado para essas consultas, né? Que usando centenas de máquinas, né? Ele conseguiria distribuir essas consultas no cluster e não só mais rodar um job em batch, mas poder sim ser utilizado por analistas e cientistas, né? Fazendo consultas ad hoc e queries interativas diretamente em cima do cluster. Foi aí que em 2011 nasceu o projeto Shark, né? E o que é o projeto Shark? Ele foi construído sobre o Spark e ele era capaz de rodar SQL, tá? E aí ele habilitou que analistas e cientistas usassem o Spark com consultas interativas. Então aqui um ponto, né, bastante interessante do
do Spark, né, da vida aí do Spark, né? Ele veio, o Spark SQL, né, o Spark SQL, como a gente conhece hoje e utiliza, ele veio aqui do projeto Spark. Bom, no livro daí não fala mais nada aqui do desenvolvimento nesse bloco, beleza? Eu tô trazendo só o que tá no livro, não fui buscar pontos, né, do desenvolvimento mesmo. Acredito que a gente for na documentação ali, a gente consegue, né, encontrar aqui tudo que aconteceu, mas tá tranquilo, a gente tá trazendo o livro. Em 2013, o Apache Spark, né, ainda Spark, né, não Apache, porque ele não estava, não tinha sido doado, né, ainda, mas em 2013 ele foi doado para a Apache Software Foundation, e o pessoal que estava aqui no AmpLab e desenvolvendo, pesquisando, eles fundaram uma startup que a gente conhece hoje, né, muito conhecida, uma das startups mais valiosas aí de tecnologia, que a gente conhece muito bem, que é a Databricks, lá em 2013. Em 2014, então, sai o Apache Spark 1.0, e em 2016 sai o Apache Spark 2.0. E aí o resto para frente é história, tá? A gente vai trazer só essa parte da linha do tempo, mas para a gente ver aí como que foi o desenvolvimento inicial do Spark, beleza? Tá, mas o que é o Apache Spark? O Apache Spark, ele tem uma filosofia ali, né, que ele traz no livro, e ele traz essa definição de ser um motor de computação unificado para processamento de dados paralelo, tá? Então, essa é a filosofia do Spark, é ele ser um motor de computação unificado. E por que um motor de computação unificado? O que quer dizer esse unificado? Unificado quer dizer que ele suporta SQL, então eu posso ir lá e escrever SQL diretamente no Spark. Ele suporta streaming, né? Ele tem ali a API do Structure Streaming, que eu posso plugar direto no Kafka e processar streaming. Eu consigo, através das bibliotecas, né, direto do Spark ali, processar machine learning e também processar grafos no mesmo motor, tá? Por isso que ele é unificado. Ele unifica tudo que a gente precisa aqui para trabalhar com processamento de dados. Quais são as vantagens disso? A gente não precisa ficar costurando, né, sistemas diferentes, como era lá no Hadoop. Eu precisava conectar um sistema A ao sistema B, eu precisava fazer determinada coisa, eu precisava, né, fazer essa configuração, conectar ali o Hadoop a outro sistema, né? Então, essa unificação aqui acabou com isso, né? Eu tenho tudo aqui dentro agora. Por exemplo, eu carrego dados com SQL, treino o modelo usando ali a MLlib, e tudo isso num único scan de dados. Eu bato, leio, pego, trago aquele dado para a memória e já vou aplicando ali. Consigo treinar os modelos usando as bibliotecas de machine learning ali acopladas diretamente no Spark. Aqui a gente tem uma visão, né, uma visão bem macro de como que o Spark, né, como que é essa arquitetura, né? Então, APIs não estruturadas, né, que são as APIs de baixo nível, né? Antigamente a gente programava no RDD, então quem trabalhou, né, mais antigamente aí com Spark, já, né, usou muito aqui, a gente fazia a programação em cima do RDD. Hoje se faz muito pouco e acredito que, né, sei lá, pelo menos para quem usa Databricks, né, Databricks ou Spark mais moderno ali, já está usando Spark 3 alguma coisa, ou até mesmo 4, já não usa mais, não faz nenhuma operação em cima do RDD, porque a gente usa as APIs estruturadas, né? Que as APIs estruturadas, elas estão em cima das APIs de baixo nível. Que a gente tem a API do dataset, do dataframe e do SQL. Não precisa ficar preocupado agora em entender isso aqui. A gente vai entrar aqui na API do dataframe, na API do dataset mais para frente.
tá? Mas é o que a gente hoje é o que a gente manipula. Quando a gente escreve um código Spark, a gente está manipulando o data frame, a gente está manipulando o SQL, tá? E eles se comunicam com o RDD e manipulam o RDD ali, tá? Para fazer a transformação dos dados. E no topo disso, a gente tem toda a unificação. O Struct Streaming, a Analytics avançada, com ML Graph, né, e também com Deep Learning, e todo o ecossistema mais pacotes, né? Então, ele unificou numa coisa só, né, né, todo esse motor, todas essas funcionalidades. E qual que é o pulo do gato aí do Spark, né? O Spark, ele processa, ele não armazena, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro. Quando a gente fala, vou fazer um processamento com o Spark, né? Eu uso o Spark para processar os dados, ele não grava. O Spark não grava nada. O Spark, ele só processa. Ele é um motor de computação, tá? Ele não é um storage. O storage, ele é o quê? Ele é o S3, ele é o Azure, ele é um HDFS lá do Hadoop, ele pode ser um Kafka, né? Ele pode ser um Cassandra, ele pode ser qualquer coisa, pode ser o SQL. O storage é externo. O Spark, ele lê de qualquer lugar, tá? Pode ser arquivo CSV lá no Blob, né? No GCS também, no Google Cloud Storage, enfim. O storage não importa, desde que eu consiga fazer a conexão, né? Desde que não exista nenhum problema de conexão, de eu chegar onde os meus dados estão, o Spark ele vai ler. Tá, mas aí você pode estar se perguntando, e daí? Né? E daí? É o valor que a gente gera para o negócio, né? Porque ao desacoplar o custo de processamento do custo de armazenamento, o Spark ele passa a ser perfeito para a nuvem, né? Na nuvem a gente tem ali tudo desacoplado, certo? E diferente do Hadoop, né? Que antes o storage e o compute eles eram casados, eles eram juntos ali, certo? Eles eram unificados. Tá. E o que vem por aí? Dê um contexto, né? Por que criaram o Spark ali? Então, crise do hardware de 2005, processadores não tinham mais como crescer, aumentar o clock, aumentar a velocidade, porque tinha chegado no limite físico do resfriamento, era um problema físico, não era um problema técnico, não era um problema de desenvolvimento, né? Com isso, os fabricantes, eles trouxeram esse conceito de multicore, então, só que a partir desse momento em que eu não tenho só mais um único núcleo no processador, eu tenho 4, 8, enfim, N, eu preciso trabalhar esse paralelismo, então, né, processar um pedaço do dado em cada core. Com isso nasceu o Hadoop, e o fato do Hadoop ter algumas limitações, porque ele gravava em disco, foi a motivação ali de Matheus Arraria e Companhia Limitada a iniciar o projeto Spark ali como um projeto de pesquisa lá na Universidade de Berkeley. E aí, de lá para cá, o resto é história. Beleza? Então essa aqui foi a nossa rápida introdução à história do Spark, e nos próximos vídeos a gente vai ter aí, vamos explicar particionamento, vamos explicar o que é o data frame, o Spark SQL, vamos explorar Spark UI, a gente vai ver, né, uma base bem legal aí para a gente aprender Spark da maneira correta, beleza? Então, se gostou, se inscreve aí no canal, acompanha, em breve a gente vai ter mais vídeos aí sobre Spark. Até mais.